você como pai, você como filho, você como professor, né? Preste atenção nessa palestra, esteja atento a esse assunto, porque às vezes acontece esse problema dentro da sua casa e a única diferença entre você descobrir é a falta de informação. Então hoje o nosso intuito é passar essas informações também para vocês. E lembrando que o nosso objetivo, além de trazer a informação para vocês, é auxiliar vocês a encontrar os locais onde vocês podem buscar ajuda. E aí no final então da palestra, nós vamos ter alguns minutinhos para vocês fazerem perguntas, ok? Professor, nós vamos instalando e passo a palavra para o senhor. Obrigado. Boa noite. Acho que pode ser um pouquinho melhor, né? Boa noite, pessoal. Tá bom. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente poder trocar algumas informações, né, sairmos daqui, né, vamos dizer assim, né, com uma bagagem diferente em relação a um tema que é de fundamental importância, que é a nossa própria vida, a vida das pessoas que são próximas da gente, os nossos amigos, os nossos colegas. Então, por isso é muito importante a gente poder pensar, né, nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é um mês que é totalmente voltado para ações, né, é um mês assim que em vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, várias ações são realizadas com esse objetivo, né, levar informação às pessoas sobre esse tema que tem sido alvo de muita preocupação, não só aqui em Corbélia, não só em Cascavel, mas em vários lugares pelo mundo todo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é para a gente poder entender um pouquinho, né, o que é o suicídio, o que é isso que está acontecendo, que várias pessoas, né, a gente já tem visto por aí na mídia, né, nas conversas do dia a dia, de pessoas que tem, né, tirado a própria vida. E por que acontece, né? Por que as pessoas, algumas pessoas acabam vendo, vamos dizer assim, na morte, uma possibilidade de lidar com algo que está acontecendo com ela. Então a ideia é a gente entender um pouquinho o que é isso, por que acontece isso com algumas pessoas, e entender também assim a diferença de alguns mitos que existem em relação ao suicídio. Nós passamos por um momento em que é um problema que está acontecendo de forma bastante grave, mas ainda existem muitos mitos, né, muitas ideias erradas sobre o que é isso. E o principal, né, como que eu posso, mesmo não sendo um profissional de saúde, fazer alguma coisa para poder ajudar uma pessoa que de alguma forma está apresentando algum sinal de sofrimento. Porque isso é de extrema importância, né? Desde já eu queria, né, parabenizar todos os envolvidos pela organização dessa ação, porque quanto mais pessoas souberem, né, o como identificar, o como manejar, onde procurar ajuda, isso é de extrema importância para que a gente consiga prevenir o máximo possível. E vocês vão ver que não é difícil de fazer isso. As pessoas têm medo de tocar no assunto por imaginarem que é algo difícil. Vocês vão ver que não é algo difícil de fazer uma prevenção de suicídio. E como também eu posso ajudar alguém, ou eu me encontrando, se eu estiver numa condição de sofrimento emocional, onde que eu posso recorrer, né, onde que eu posso encontrar ajuda, né, aqui dentro do município e em outras ações. Por que eu comecei a me preocupar em relação à questão do suicídio? Conversando já com algumas pessoas da equipe de trabalho aqui de Corbélia, né, a preocupação era muito clara, né, o aumento, né, do número de suicídios, né, demonstrando aí um número muito grande de pessoas em sofrimento, fez com que pensasse então uma ação como essa que nós estamos aqui hoje. Outra questão bastante importante é poder pensar em alguns públicos, e que bom essa parceria com os colégios, com as escolas, né, para ter vocês aqui, né, levanta a mão quem estava na aula e veio para cá.
né? Olha que bacana, sejam todos bem-vindos, porque a gente vai falar de algo que, infelizmente, o público que tem mais sido afetado com esse problema, é um problema de várias idades, mas hoje o problema que tem a idade, né, o grupo, a faixa etária que tem mais sofrido com esse problema, né, é o público mais jovem. Eu comecei a me preocupar com esse tema e comecei a pesquisar mais, porque assim, eu executo tenho várias ações de trabalho hoje em dia. Né, enquanto professor universitário, eu sou supervisor na clínica escola, e lá na clínica escola eu oriento os alunos que estão aprendendo a atender lá na clínica, né, estão começando a desenvolver o trabalho de psicologia clínica. E lá, já há algum tempo, a gente tem notando esse aumento, né, dos casos de automutilação, dos casos de ideação suicida. Né, então, já no começo da minha fala, quero deixar já uma diferenciação para vocês. Né? Ideação suicida é quando a pessoa já vislumbra na morte uma possibilidade de saída para o seu sofrimento, mas ele nunca teve nenhuma tentativa de suicídio. E tem a chamada tentativa de suicídio, quando a pessoa ela tentou já tirar a própria vida, mas é um sobrevivente. Então, vou falar bastante disso na minha fala hoje. No meu trabalho como psicólogo clínico, no meu trabalho também no CAPS-AD, porque eu sou servidor público também no município de Cascavel, e lá nesse CAPS a gente atende somente crianças e adolescentes com problemas relacionados ao uso de drogas, e a gente tem notado nos últimos anos também um aumento crescente, né, dos casos aí de tentativas de suicídio. E aí eu comecei a me dedicar muito a isso, né? Já trabalhava há quase 2 décadas com dependência química, e daí comecei, por uma questão mesmo de uma exigência da prática do dia a dia, começar a entender melhor sobre esse fenômeno que está acontecendo e que descobri que a gente pode fazer muita coisa. Tá? E eu vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer isso. Eu vou passar um vídeo aqui para a gente entender como é que nasceu o Setembro Amarelo e o que tem a ver com a nossa conversa aqui de hoje. Você sabe como surgiu o Setembro Amarelo? Tudo começou com Mike M., em 1994. O jovem de 17 anos era conhecido em sua comunidade pelo apelido Mike das Mustangs. Mike foi um adolescente alegre e tinha habilidades mecânicas, o que lhe permitia ajudar outros amigos. Seu legado começou quando Mike resgatou um Ford Mustang 1968. O garoto dedicou-se muito ao serviço, reconstruiu e pintou o carro da cor amarela. Mas ele sofria de um mal escondido e não encontrou palavras para pedir ajuda. Acabou por tirar a própria vida em um ato desesperado. Seu pedido de ajuda, infelizmente, veio tarde demais. Impactados, a família e os amigos uniram-se para espalhar palavras de ajuda pela comunidade. Escreveram pequenos bilhetes com uma simples mensagem. Este cartão carrega a mensagem que existem pessoas que se importam e podem ajudar. Se você está precisando e não sabe como pedir ajuda, entregue este cartão para um terapeuta, médico, professor, amigo ou parente e diga: eu preciso de ajuda. Os bilhetes foram enviados e em apenas 3 semanas tiveram notícias de que alguém havia pedido ajuda por causa do cartão. Desde então, a fita amarela é reconhecida por criar consciência sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, o mês de setembro foi escolhido para incentivar estas campanhas, junto com o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. Mike tirou a própria vida, assim como uma pessoa a cada 40 segundos no mundo. Se divulgarmos que 90% dos suicídios podem ser prevenidos com atenção e conversa aberta, as chances de muitas pessoas aumentam. Então, o Setembro Amarelo ele nasceu dessa forma, né? Através de uma perda com certeza muito dolorosa para uma família, né? Um rapaz tão jovem acabar tirando a própria vida, mas que a partir disso, né, eles conseguiram encontrar uma saída para o seu sofrimento, que era ajudando outras pessoas, né? Então, eles notaram que se tivesse sido identificado antes, né, o sofrimento que ele estava apresentando, poderia ter sido feito alguma coisa. E essa que é a ideia. Eu sempre costumo falar o seguinte, que nós temos um número que conta muito a nosso favor. Porque de cada 10 casos,
de suicídio, 9 poderiam ter sido prevenidos. 9 casos poderiam ter sido evitados. E o que falta para isso acontecer? Nós conseguimos, então, alcançar mais pessoas. É levando informação, é conversando como a gente vai fazer aqui hoje. Por isso que um dos lemas do Setembro Amarelo é: falar é a melhor solução. Então, o que eu quero discutir um pouco aqui com vocês, passar um pouquinho aqui para vocês, é como é que a gente pode facilitar, então, essa fala, né, entre as pessoas, para a gente conseguir, então, ter uma ação mais efetiva no nosso dia a dia. Eu quero trazer primeiro para vocês assim um número, mas antes de eu falar de alguns números, né, uma realidade um pouco mais ampla, eu gostaria que levantasse a mão apenas as pessoas que ou conhece alguém que já falou em tirar a própria vida, ou conhece alguém que já tentou suicídio, ou escutou alguma história como essa muito próxima a você. Levanta a mão. Você vê, ó, quase todo mundo aqui na sala, né, já de alguma forma esteve próximo a isso, né? Então vamos pensar, o que eu quero trazer para vocês assim, que o que vocês já notaram no dia a dia de vocês corresponde a uma realidade que existe, né, em vários lugares. Olha só esse número aqui. Em 2012, cerca de 804 mil pessoas morreram em todo o mundo por suicídio, e a previsão já para o ano que vem é de 1,5 milhões de mortes ao ano. Então, hoje o problema do suicídio é um problema de saúde pública, né? Então, nós precisamos fazer algo o quanto antes. E além das pessoas que acabam cometendo suicídio, nós temos outra situação, que são as pessoas que são afetadas por esse suicídio. Então, o que se estima é que pelo menos 10 pessoas do círculo de relacionamento dessa pessoa que tentou o suicídio sejam afetadas também por isso. E por conta dessa situação, acabam apresentando também sofrimento psíquico. Então, nós precisamos também ter um olhar mais atento, não só à pessoa que tentou o suicídio, que já tentou várias vezes o suicídio. Nós temos que prestar atenção nas pessoas que fazem parte do círculo de relacionamento dessa pessoa, porque senão eles são futuramente a probabilidade de serem, não necessariamente até cometerem suicídio também, existem alguns casos, mas de pessoas que vão precisar de um atendimento especializado, vão precisar de atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, em alguns casos também. Esse número aqui também chama muita atenção, olha só, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Segunda causa de morte. Então tem mais pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos, levanta a mão quem tem de 15 a 29, que está dentro desse grupo de 15 a 29. Eu não estou mais, faz horas. Levanta a mão. Né? Então olha só, uma galera. Em mulheres é a principal causa de morte entre os 15 e 19 anos. Olha o que esse número representa. Tem mais meninas morrendo por suicídio do que por acidente de carro, por câncer, seja lá qual for a outra doença. Agora, vamos voltar ao número. De cada 10 casos, nós podemos prevenir 9. O que está faltando aí é a gente acelerar muito mais o passo para poder fazer algumas coisas. 90% das vítimas apresentavam algum transtorno psiquiátrico, principalmente a depressão. Então, quer dizer que até nós encontramos um público de mais ou menos 5% que não se enquadrava em diagnóstico nenhum, nunca deram sinal nenhum de que estavam pensando em tirar a própria vida, mas, em média, 90% apresentavam algum transtorno psiquiátrico, que não foi detectado, que não foi tratado, não foi dada atenção devida. Esse gráfico aqui, para vocês entenderem, né, o número crescente de suicídios conforme a faixa etária. Na verdade, assim, eu trouxe alguns dados aqui, esse é um gráfico lá de Cascavel, mas que corresponde à realidade do Paraná todo, para vocês terem uma ideia. Não muda em nada o gráfico. Então, nós encontramos já casos de suicídio, né, o maior número começando já na adolescência, né, tendo um pico aí, chegando, né, aos maiores números por volta aí dos 40 anos, e depois começa a ter uma leve redução, e depois dos 70 anos começa a ter um leve aumento, um leve crescimento do número de casos. Então, olha só,
Aqui nesse gráfico não está aparecendo, mas também é possível encontrar tentativas de suicídio em crianças. A criança não tenta suicídio? Criança tenta suicídio. Um grande mito que existe é que criança não tenta suicídio. Quando que uma criança tem, vamos dizer assim, entre aspas, condição de cometer suicídio? A partir do momento que ela tem condição psicológica de abstrair o significado da morte. Uma criança, por exemplo, com 3, 4 anos, se uma pessoa morre, ela não tem a condição de abstrair a partir, né, do que ela foi aprendendo enquanto preceitos de fé, de crenças, né, da sua família, ela lida com um pensamento muito concreto. Então é como se a pessoa tivesse saído para outro lugar e fica aquela expectativa de que volta. Uma criança já com 5 anos, ela já tem a condição de ter um pensamento mais abstrato. E aí ela tem uma ideia já mais aprimorada sobre o significado da morte. Por isso que é muito raro de acontecer, mas já encontramos casos de crianças a partir de 5 anos com tentativas de suicídio. O primeiro caso que eu atendi de tentativa de suicídio foi uma menina de 9 anos, que ela tinha tentado suicídio a primeira vez com 6 anos e a segunda vez ela tentou com 9 anos. Então ela tentou suicídio com 6 anos, não teve o tratamento adequado, e aí com 9 anos ela tentou tirar a vida de novo. Então, é um mito dizer que criança não tenta suicídio. Em números bem menores, mas acontece. Para poder pensar um pouquinho sobre que fatores que estão relacionados ao suicídio, por exemplo, é importante pensar, são vários fatores, mas eu fiz questão de trazer aqui 2, para vocês entenderem o que pode estar relacionado ao suicídio, que são chamados fatores de risco, que são aqueles fatores, né, que quando eles são presentes, aumenta a probabilidade de ter casos de suicídio. Então, o primeiro, vamos dizer assim hoje, né, que está em primeiro lugar como fator de risco para o suicídio, são os transtornos de humor, principalmente a depressão. Importante entender que nem todo caso de depressão apresenta ideação suicida. A ideação suicida, nos casos de depressão, em alguns casos, é um dos diagnósticos, né? Um dos sintomas que a pessoa apresenta. Pessoas com depressão grave, em média, 15% apresentam ideação suicida ou tentativas já de suicídio. Então, nós não podemos falar em prevenção do suicídio sem falar de todos os aspectos que dizem respeito à nossa saúde mental. Então, nós precisamos pensar o ano todo sobre a nossa saúde mental. Pensar na questão de promoção de saúde mental, de prevenção e também de detecção cada vez mais precoce de casos de depressão. Porque a grande maioria dos casos de suicídio tem uma relação com a depressão. E o segundo principal fator de risco é o uso de drogas. Né? Quase 23% dos casos de suicídio eram pessoas que apresentavam o uso de algum tipo de droga, seja ela lícita ou ilícita. E quando a gente fala de droga, a gente não está falando só de álcool, maconha, cocaína. A gente está falando daquelas pessoas que tomam sem prescrição médica medicamentos para melhorar o seu desempenho intelectual, pessoas que sem prescrição médica tomam medicamentos para emagrecer, né, que são medicamentos que, quando não tem uma indicação e sem acompanhamento médico para poder avaliar o risco, né, pensando em medicamentos para emagrecer, são medicamentos que podem... já atendi pessoas, por exemplo, que tiveram surto psicótico após a utilização de medicamento para emagrecer. Né, e as pessoas saem tomando medicamento como se fosse... né, o Cebion, né, que é a vitamina C. Né? Então, pode tomar vitamina C que não vai fazer mal. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação à questão da automedicação. Porque quando a gente fala de drogas, a gente está falando também de automedicação. E alguns mitos que são importantes, assim, nós conhecemos, né, o que é de fato para poder derrubar, então, esses mitos, né, essas falsas crenças sobre o suicídio. Então, um grande mito que existe na sociedade é: o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Todo mito, toda falsa crença, ela atrapalha muito, né, a forma com que a gente enxerga
o outro. E acreditar que é um exercício do livre-arbítrio é como se acaba gerando aquela ideia, deixa a pessoa se matar, isso é um direito dele, deixa ele escolher o que ele quer fazer com a vida dele. Só que em relação ao suicídio, as coisas não funcionam dessa forma. Nós estamos falando de uma pessoa que está passando por um sofrimento psíquico, ela está passando provavelmente por um transtorno mental, inclusive, e esse quadro que ele está apresentando acaba influenciando no seu livre-arbítrio. Então, o transtorno que ele apresenta acaba incidindo, né, sobre esse modo com que ele executa, ou exerce, melhor dizendo, o seu livre-arbítrio. A questão é, o sujeito está apresentando um sofrimento e precisa ser detectado qual é a causa desse sofrimento. Um outro grande mito é esse daqui, ó. Quando uma pessoa pensa em se suicidar, em tirar a própria vida, terá risco de suicídio para o resto da vida. Por que isso é um mito muito perigoso? Eu já ouvi várias vezes de pessoas dizendo assim, não adianta fazer nada pelo fulano, ele está sempre tentando tirar a própria vida. Esse mito atrapalha nesse sentido, que daí se você acredita que a pessoa ela sempre terá uma tendência a tirar a própria vida, não tem nada o que ser feito. E aí você abandona a pessoa, não tem nada para fazer, não tem o que possa ser feito pela pessoa. E não, é o contrário. Quando é identificado o que está gerando nessa pessoa um sofrimento, e como consequência desse sofrimento ela está buscando abandonar a própria vida, é isso que a gente tem que buscar, identificar quais são esses fatores. É preciso entender também que a pessoa, quando ela está pensando em cometer o suicídio, ela não quer acabar com a vida. O que ela quer é acabar com o sofrimento. O que ela quer é acabar com o sofrimento. Olha só algumas coisas que a própria história, a gente encontra na história, e que sinalizam para essa direção. Lá na Roma Antiga, na época do imperador Adriano, teve vamos dizer assim, um surto de suicídios. E ele, preocupado com essa situação, ele sancionou uma lei dizendo o seguinte, olha que maluquice isso. Toda pessoa que tentasse suicídio seria condenada à morte. Não é maluco isso? Né? E sabe o que aconteceu? Os números de suicídio foram quase a zero. Ninguém tentou mais se matar. Não é maluco isso? Então, mas só que isso mostra que as pessoas de fato não estavam procurando a morte. Elas estavam sim, se utilizando de uma saída não saudável, nem um pouco saudável, mas estavam tentando falar de outra coisa com essa tentativa de suicídio. É muito comum também pessoas que já viram, né, suicídios através de pessoas se jogando de altura ou coisas nesse sentido, a pessoa, enquanto está caindo, gritando socorro. Ah, é porque bateu arrependimento? Até pode ser, mas ali mostra que a pessoa não estava procurando a morte, porque ela estava gritando socorro porque ela estava vendo que a morte estava chegando, mas ela não estava de fato procurando a morte, porque ela estava tentando achar uma saída para o seu sofrimento. Então, é isso que a gente tem que começar a trabalhar com as pessoas. Contar para as pessoas isso, que a pessoa ela não está querendo acabar com a vida, ela está querendo acabar com o sofrimento. Então, aí que entra a prevenção. A gente tem que identificar qual é a causa desse sofrimento dessa pessoa, né? Conseguir orientar a pessoa para procurar uma ajuda adequada, um atendimento adequado. Um outro grande mito, as pessoas que ameaçam se matar não farão isso, querem apenas chamar a atenção. Isso é um mito para lá de perigoso, porque a pessoa, gente, olha só, vamos pegar alguns dados para derrubar esse mito. Já é um problema de saúde pública. Segunda causa de morte no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. Pensem uma coisa comigo, vocês são inteligentes, vocês vão conseguir visualizar isso. Vocês acham que teria tanta gente no mundo só querendo chamar atenção a ponto de se tornar a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos? Imagina só, teria que ter muita gente no mundo querendo ficar chamando atenção.
Então, se a gente pegar já pelos dados que nós temos, numéricos, isso já mostra o quanto não é para chamar atenção. E isso é muito complicado, porque a pessoa, na verdade, e isso, mais de 90% dos casos de pessoas que tentaram suicídio, ela deu sinais antes da tentativa do suicídio. E por que a pessoa dá esses sinais? Está pedindo socorro. Mas só que é um pedido de socorro diferente. Isso que eu quero passar aqui para vocês. Como que acontece esse pedido de socorro? E por isso que a gente tem que ficar mais atento a essas formas diferentes de pedido de socorro. Se uma pessoa que se sentia deprimida e pensava em suicidar-se, em um momento seguinte passa a se sentir melhor, normalmente significa que o problema já passou. Dá um exemplo bem simples. Imagina que você está conversando com uma pessoa hoje, ela está super mal, está falando que vai tirar a própria vida, e aí você encontra ela no dia seguinte, 2 dias depois, e ela fala, não, estou bem, está tudo tranquilo, era coisa do momento e tudo mais. Muitas pessoas, quando passam para a situação, são vistas como alguém que já está fora de risco, alguém que não precisamos cuidar tanto. Só que quero passar uma dica para vocês, gente. Não existe milagre de uma hora para outra quando a gente fala de saúde mental. Não existe melhora rápida. Não existe. É sempre gradativo. É um processo que vai acontecendo aos poucos. Existem no mundo hoje várias técnicas não científicas, né? Tem zilhões de nomes por aí fora, que até prometem, né? Melhoras, quando a gente fala de saúde mental, melhoras super rápidas. Desconfie de melhora rápida. Quando a gente fala, a partir, né, do olhar científico, os problemas de saúde mental, não existe nenhum tipo de sofrimento psíquico que tem melhora rápida. Toda melhora rápida é um sinal de alerta. Não é um sinal de melhora, é um sinal de alerta. Então, sempre estranhe uma melhora rápida. Tá? Agora, falando especificamente a questão do suicídio, por que a gente tem que ficar atento a uma melhora rápida? Sabe vou dar um exemplo para vocês entenderem muito bem isso. Sabe aquele dia, por exemplo, que você está super cansado, ou você não vê a hora de acabar a aula, não vê a hora de acabar o teu horário de trabalho, e aí você olha no relógio, falta meia hora para acabar o teu horário, ou de aula, ou do expediente. E você já vai, de 5 minutos, você começa a olhar o teu relógio. E aí, você olha para o relógio, falta 3 minutos para acabar aquele horário. Daí você vai poder ir para a tua casa, ou fazer qualquer coisa que não seja estar ali. Você vai poder se divertir, por exemplo. Pergunto para vocês, quando você olha no relógio e vê que falta 3 minutos para chegar esse horário, vocês ficam se sentindo melhor ou pior? Melhor ou pior? Melhor, não é? Porque você olha assim, poxa, está dando meu horário, eu vou poder ir fazer alguma coisa para me divertir. Aí você começa a sentir melhor. Né? Ninguém começa a sentir pior, né? Começa a sentir melhor. Por que a gente começa a sentir melhor? Porque agora você sabe, ó, eu tenho 3 minutos para poder ir para casa, para poder ir, sei lá, ir para uma festa, me divertir, sair daqui dessa situação, seja lá o que for. Dou esse exemplo para falar essa questão em relação ao suicídio. Pessoas que estavam apresentando um risco de suicídio, de uma hora para outra mostram um sinal de melhora. Por que é um sinal de alerta? Porque muitas pessoas, quando apresentam um aumento do risco de suicídio, que é quando ela já começa a apresentar já uma data para cometer o suicídio, ela se sente menos angustiada, porque agora ela tem 1 dia e 1 hora para acabar com o seu sofrimento, e por isso que ela se sente aliviada. E é nesse alívio, nessa pseudo-melhora, nessa falsa melhora, que muitas pessoas acabam descuidando de uma pessoa que está apresentando um risco de suicídio, por achar que ela já está bem, que foi só uma coisa do momento. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Quando o indivíduo mostra sinais de melhora ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Então a pessoa tentou suicídio, continuou vivo, e aí as pessoas acham que a pessoa está fora de risco, porque ela continua viva.
É igual o exemplo da menina que eu contei para vocês, que foi o primeiro caso que eu atendi. Logo que eu me formei. Ela teve a primeira tentativa de suicídio. Como ela continuou viva, todo mundo achou que, beleza, não vai precisar de tratamento. Só que continua em risco. Em média, 50% dos casos de tentativa de suicídio, a pessoa já tem uma tentativa prévia. Ela já tentou antes. E às vezes não uma semana antes, 2 meses antes. Às vezes a pessoa tentou suicídio há 1 ano atrás. Então, quer dizer que ela não conseguiu, vamos dizer assim, acabar com aquele sofrimento, mas ele continua ainda existindo ali. Um outro grande mito: não devemos falar sobre suicídio pois isso pode aumentar o risco. É o contrário. Quanto menos nós conversarmos sobre isso, vai fazer com que os índices aumentem. Por quê? Porque se eu trato isso como algo que não pode ser falado, eu não abro espaços como esse aqui que nós estamos conversando sobre esse tema. Eu vou considerando como algo que tem que ser sempre muito bem escondido. Se acontece dentro de casa, eu não posso falar. Se o filho, amigo, amiga, etc., está dando um sinal de tentativa de suicídio, eu não posso tocar no assunto, senão isso vai dar ibope para ele, daí que ele vai tentar. Essa ideia é totalmente errada. Nós precisamos, sim, de uma forma correta, de uma forma orientada, profissional, abrir cada vez mais espaços como esse aqui, fazer discussões nos colégios, fazer discussões nas empresas. Esse mês de setembro, muita gente entrou em contato comigo, estou mês de setembro correndo para cima e para baixo, porque eu fui fazer palestras dentro de empresas, fui fazer palestras dentro de escolas, fui fazer palestras em que a comunidade toda se organizou, com a saúde, assistência, educação, as igrejas, etc., para poder discutir sobre isso. Mas, infelizmente, as pessoas acabam se preocupando só em setembro. Isso precisa ser feito o ano todo. Então, assim, a gente fica numa agenda com uma loucura em setembro e depois, durante o ano, a coisa cai no esquecimento. Estamos falando de um problema que é preciso ser falado, discutido, orientado à população o ano todo. O ano todo. Porque o problema não acontece só em setembro. O problema acontece no ano todo. Inclusive, no mês de setembro é o mês que menos acontece suicídio. Para vocês terem uma ideia, quando que acontecem mais suicídios? Período de férias e vésperas de feriado. Em setembro a gente tem só um feriado, e vai variar de cada cidade com o seu calendário. Mas se falar sobre suicídio, como acontece no mês de setembro, aumentasse o risco de suicídio, o mês de setembro a gente teria uma avalanche de suicídios. E não é o que é visto. Os números não mentem. É proibido que a mídia aborde o tema suicídio. Não é proibido. O problema, às vezes, é o como é abordado. O Ministério da Saúde lançou uma cartilha já há algum tempo de orientação sobre o que pode ser falado, como deve ser divulgado, como o tema deve ser tratado. Então, se você vai trabalhar, por exemplo, às vezes em um projeto, às vezes no trabalho, na escola, etc., que vai trabalhar com comunicação, saiba que tem materiais já dentro do Ministério da Saúde que orientam sobre o que pode ser falado, como é que pode ser trabalhado isso, como divulgar. Agora, por que eu falei aqui sobre esse tema? Qual é, hoje, a ferramenta mais rápida para disseminar uma informação? Alguém chuta? E, através da internet, qual é a ferramenta que quase todo mundo aqui tem, que espalha a notícia em questão de segundos? WhatsApp. A maior ferramenta no mundo hoje para espalhar uma notícia de forma extremamente rápida é o WhatsApp. Ao mesmo tempo, você compartilha uma informação num grupo, e às vezes naquele grupo tem 200 pessoas, que vai passar para mais 200, e aí isso vai indo em progressão geométrica, espalhando toda essa notícia. E por que é importante nós termos cuidado em relação a isso? Porque se você espalha algo, porque a gente está passando num período muito complicado, porque as pessoas eu li uma matéria ou uma postagem no Facebook e eu acho que eu já sou especialista. E lá, qualquer um pode postar qualquer coisa, inclusive qualquer besteira. Então,
como que você pode contribuir com a prevenção do suicídio através do WhatsApp? Simplesmente se negando a fazer uma coisa que algumas pessoas fazem. Espalhando vídeos de pessoas que cometeram suicídio. Mostrando a pessoa lá morta, ou às vezes até em alguns casos mostrando a pessoa cometendo suicídio. Ah, mas isso tem um efeito? Sim. Tem um efeito devastador que se chama efeito Werther. O nome desse efeito se chama efeito Werther, que é o suicídio que acontece através chamado contágio. Tá? Como é que funciona isso? Uma pessoa fica compartilhando, então, vídeos, né? Pode ser através de um grupo de WhatsApp. O vídeo, se chegar na mão de uma pessoa que está saudável, não vai fazer efeito nenhum. Agora, se esse vídeo chega na mão de uma pessoa que já está com uma ideação suicida, isso aumenta o risco de suicídio dela. Então, é importantíssimo que quando você receber algo assim, você não compartilhe. Você delete esse vídeo, esse material, delete ele e oriente a pessoa que você um dia esteve numa palestra e foi orientado sobre isso. Explica para a pessoa, né? Mas deleta, não passa para frente. Porque senão você pode estar fazendo parte de uma corrente do mal, né? Compartilhando uma informação que só não vai fazer bem para várias pessoas. Então é bastante importante tomar cuidado em relação a isso. Bom, como que eu posso, já que eu estava falando para vocês que a gente pode, e não é difícil, basta estar disposto a fazer alguma coisa. Antes de eu falar sobre esses sinais, eu vou dizer para vocês aqui assim, ó, dar uma explicação para vocês por que nós precisamos entender mais sobre esses sinais. Tá? Deixa eu pegar aqui um voluntário. Como que é o nome do senhor? Mirivaldo. Tá. Senhor Mirivaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o senhor estiver andando pela cidade de carro ou a pé, né, ou pela rodovia, de repente o senhor se depara com um acidente, né? Vamos supor que o senhor já verificou que aquele carro não tem perigo de explosão, então dá para fazer alguma coisa. Se o senhor verifica que tem pessoas, né, que estão dentro desse carro, o que o senhor faz? Eu tento ajudar e chamar o socorro para eles. Isso. Então o senhor tenta ajudar e vai chamar o socorro especializado, né? Bom, o que o senhor se colocou à disposição para fazer, que são os chamados primeiros socorros. Né? Então, o que eu posso fazer? O senhor é médico? É bombeiro? O senhor Merivaldo não é nem médico e nem bombeiro. Então, mas mesmo assim ele se colocou à disposição para fazer uma coisa, que é ajudar alguém que acabou de sofrer um acidente, até que a ajuda especializada chegue ao local. Imagina só, se eu estou passando por um acidente, tá? Se eu estou passando por um acidente, vejo lá que as pessoas estão precisando de socorro, eu passo do lado do acidente e olho e penso assim, nossa, tomara que algum bombeiro passe por aqui. Imagina que maluquice seria isso. Aconteceu algo comigo, até eu lembrei, pensando nesse exemplo hoje, lembrei de Corbélia, aconteceu um acidente, já faz isso mais de 15 anos, aconteceu um acidente, né? Um rapaz se perdeu numa reta e todas as pessoas, menos o motorista, todo mundo foi arremessado para fora do carro. 4 pessoas arremessadas para fora do carro e o motorista preso no meio das ferragens. E eu estava passando bem na hora, já tinha uns 2, 3 carros parados ali ajudando. E aí eu vou lá ajudar e ver essas pessoas que estavam lá deitadas no gramado. E nisso, uma pessoa na maior boa vontade do mundo, chega com uma caixinha de isopor pequenininha e vai querer levantar a cabeça de um dos acidentados. Porque ele estava pedindo para ficar com a cabeça levantada. Isso é certo ou errado? Super errado, que bom que vocês sabem. Eu, num ato de reflexo, ainda bem que eu não acertei a pessoa. A hora que ela foi colocar aquela caixa, eu dei um chute naquela caixinha de isopor, que eu acho que eu me senti um jogador de futebol americano, assim, né? Ela segurando a caixinha,
e eu dei aquele chute. Mas foi uma coisa de reflexo, porque ela estava quase levantando a cabeça do rapaz. Então, eu estava ali para poder... Imagina só, quem sabe ele não tivesse nada na coluna, mas a chance de ter alguma coisa, imagina ser arremessado para fora do carro, a chance de ele estar com uma fratura ali era grande, não era? Mas eu, com a minha disposição e meu pouco conhecimento, pude ajudar ele de alguma forma, não deixando alguém que também estava com uma boa vontade fazer alguma coisa. Então, eu não precisei cursar medicina para ter feito isso. Eu não precisei, ter feito enfermagem para fazer isso, ou ser bombeiro para fazer isso. Eu só fui lá ajudar. Então, prestei os primeiros socorros enquanto o bombeiro não chegava, enquanto o socorro não chegava. Por que eu estou falando desse exemplo aqui para vocês? Quando a gente fala de prevenção de suicídio, é a mesma lógica. É a mesma lógica. É o que eu posso fazer para prestar o primeiro socorro até que eu consiga levar essa pessoa para ajuda especializada, para o profissional. Levá-la para o pessoal, aqui pensando especificamente em Corbélia, para levar na unidade básica de saúde, para levar no NASF. Aqui tem UPA, aqui em Corbélia? Não? Então, levar para a unidade básica de saúde, levar para o NASF. Tem hospital municipal aqui, alguma coisa assim? Precisei de atendimento à noite, onde eu vou? Hã? Tem o pronto atendimento. Então, precisei de atendimento, tem o pronto atendimento. Fora do horário comercial, tem o pronto atendimento. Bom, então vamos entender como que nós podemos prestar, então, esses primeiros socorros. E por que nós precisamos entender isso? E isso vai funcionar como uma prevenção do suicídio. Porque se você consegue ajudar alguém prestando esses primeiros socorros e conseguir direcionar a pessoa para uma ajuda, você está contribuindo para que uma pessoa não tire a própria vida. Tá? Antes de entender que sinais são esses e como isso acontece, é preciso entender outro fator bastante importante. Uma pessoa que está pensando em tirar a própria vida, ele não vai ficar dizendo isso para 50, 80, 100 pessoas do seu sofrimento. Ele não vai. Ele vai dar alguns sinais, de forma bastante sutil, de forma bastante indireta, no máximo para umas 3 pessoas. Então você tem que lembrar o seguinte: pode ser que essa pessoa que está te dando algum sinal de que ela não está bem, pode ser que ela já tenha dado esse sinal para uma primeira pessoa e ninguém deu bola. Já tentou com a segunda pessoa e ninguém nem aí. Achou que era frescura. E quem sabe você é o terceiro e último. Quem sabe você seja o terceiro e último. O número 13 é só uma estimativa. Às vezes tem pessoas que vão dar esse sinal de pedido de socorro para uma pessoa só. Então a gente não pode confiar que quem sabe terão mais 2 ainda para frente. Agora, por que a pessoa dá sinais? Porque ela está viva e quando a vida ainda tem jeito. Quando a vida ainda tem jeito. Por mais que a pessoa esteja num sofrimento muito grande. Então ela dá sinal porque é uma forma de pedido de socorro. Ela não está avisando simplesmente, estou indo embora, vou me matar, tchau, acabou. Ela está dando sinais como formas de pedido de socorro. E geralmente acontecem de forma muito sutil e de forma indireta. Então, eu quero que vocês entendam também outra questão. Eu poderia trazer várias frases aqui, de pessoas que falaram antes de tentar o suicídio. Mas só que a gente correria um risco muito grande, que seria, por exemplo, assim, não disse tal frase, então não se enquadra nas tentativas de suicídio. Pode ficar tranquilo. Então a gente corre muito esse risco. Então a gente tem que entender qual é a ideia, qual é o conteúdo dessas falas, quando a pessoa está fazendo um pedido de socorro. Eu quero começar pela segunda parte ali, que são as frases que sinalizam a autodestruição. Então como é que eu posso entender melhor esse conteúdo dessa fala? Vejam, a lógica de
todo organismo vivo no nosso planeta é o quê? É manter-se vivo, é perpetuar a espécie. Essa é a lógica de todo organismo vivo. Então, ligue o sinal de alerta toda vez que você ouvir ou ver uma conduta que é contrária a isso. Em vez de algo construtivo, dá indícios de ser algo autodestrutivo. Vou citar 2 exemplos bem simples para vocês entenderem o quanto é sutil e como que a gente pode notar um teor autodestrutivo na fala. 2 fatos reais que aconteceram. Primeiro fato, um rapaz de 19 anos chega para o chefe dele e pergunta para o chefe dele: se eu morrer, a minha mãe recebe alguma coisa? Queria tirar uma dúvida. Né? Chega para o chefe e fala: eu queria tirar uma dúvida. Se eu morrer, minha mãe recebe alguma coisa? O chefe, sem desconfiar de nada, porque não passou por uma palestra igual essa que vocês estão tendo aqui, explicou para ele quais os benefícios que a mãe dele teria, se ele morresse, etc. e tal. 3 dias depois, o rapaz aparece morto. Aí foram descobrir que esse rapaz estava enfiado num monte de dívida e estava cada vez mais se sentindo um peso para a mãe dele. Morava só ele e a mãe dele. E ele viu ali uma forma de tentar resolver essa questão. Se sentir um peso para a mãe dele e resolver o problema da vida da mãe dele. Outro exemplo, antes de eu comentar esse daqui. Um menino, 16 anos, chega numa roda de amigos, fala para uns amigos assim: cara, você sabe dar nó de forca? Gente, existem vários tipos de nó. Nó de marinheiro, nó disso, nó daquilo. Tem um monte de nome diferente. O menino ali, sem entender nada, falou: não sei. E fica por isso. 2 dias depois, o menino aparece enforcado. Vocês notaram que nos 2 casos, nenhum deles disse que ia cometer suicídio? E muitos desses casos, quando acabam sendo ouvidos assim, são aqueles casos que as pessoas falam da seguinte forma: nossa, eles nem deram sinal nenhum, não falaram nada. Tem algo em comum nesses 2 exemplos: a autodestruição. Algo que remete à autodestruição. Você tem que lembrar que essa pessoa que chegou para o outro, não falou para 10, 20, chegou e falou para uma única pessoa. Né? Porque quem sabe era a única que ele estava confiando, para poder dar esse tipo de sinal. Então, sempre quando você ouvir de alguém algo que remeta a uma autodestruição, ou que esteja se mutilando, se cortando, se machucando, né? Fique atento. Não tem nada de construtivo, tem algo de muito autodestrutivo. E aí a gente tem que entender se isso tem uma relação ou não com uma ideação suicida. Agora, se você se deparou com uma situação que a pessoa traz uma fala autodestrutiva, às vezes a pessoa pode trazer falas parecidas assim como essa. Para mim tanto faz acordar amanhã ou não acordar, não vejo mais sentido de estar vivo, minha família seria muito melhor se eu não existisse, as pessoas ficariam muito melhor sem mim. Né? Então, são frases que vão dando essa ideia de alguém que está querendo abandonar o barco. Mas lembre, ele está tentando pedir socorro para você. Então, como fazer então? Se você está no meio de várias pessoas, não tenta fazer uma abordagem na frente de todo mundo, porque ele falou só para você. Chama essa pessoa no canto e pergunta para ela: viu, mas por que você está me fazendo essa pergunta? Por que você quer um nó de forca? Por que você quer saber do nó de forca? A pessoa que está dando sinais de ideação suicida, ela faz o que a gente chama de algo que é diferente de uma queixa. A pessoa faz uma deixa. Uma queixa é quando você, por exemplo, chega para um amigo e fala assim: cara, eu estou com uma dor de cabeça gigantesca. Tem um comprimido aí para me dar? Você está dizendo para a pessoa o que você tem, o que ela precisa fazer para você resolver o seu problema ali, imediato. Então isso é uma queixa, você fez uma queixa.
Agora, uma deixa é igual no teatro. O que é uma deixa no teatro? Um personagem faz a sua fala e ele dá a deixa para que o outro entre com a fala dele. Então, muitas vezes, esse pedido de socorro se dá através de uma deixa, igual essas que eu mencionei aqui para vocês. Então, é se colocar à disposição do outro e fulano, sem recriminar o que o outro está falando. Fulano, o que você está querendo dizer com isso? Me preocupou o que você falou. Demonstre interesse pelo que a pessoa está falando. E aí, começa a conversar com essa pessoa. E aí eu já dou uma dica preciosa para vocês. A pessoa que está em sofrimento, ela está precisando muito mais falar do que te ouvir. Se tem uma coisa que essa pessoa não precisa nesse momento, é uma chuva de conselhos, ou, já viram, uma vez eu vi um termo que eu achei que cabe muito bem aqui, disputa de tragédia. Já viram aquelas pessoas que gostam de fazer disputa de tragédia? Alguém chega e fala assim, se eu estou mal por causa disso e daquilo outro. E aí a pessoa, para não perder a disputa, não, mas eu estou muito pior, porque olha só o que aconteceu comigo. Ou olha lá, nossa, tem uma pessoa lá no meu bairro lá que aconteceu uma situação muito pior do que essa. Então, não começa a fazer disputa de tragédia. Essa pessoa está precisando falar, então a gente tem que colocar essa pessoa para falar. Fulano, me conta o que está acontecendo contigo, não recrimina, não entra em pânico. Agora, se você vê que não tem condição até emocional de ouvir essa pessoa, não tenta fazer nenhuma abordagem. Mas se você está em condição de fazer alguma coisa, se coloca ali como alguém que está disposto a ouvi-lo. O que você está fazendo aí nesse momento? Os primeiros socorros. Então se coloca a ouvir a pessoa. E ao se colocar a ouvir essa pessoa, presta atenção nesses pontos aqui. Porque essa pessoa ela disse isso, mas você precisa entender melhor se ela está aí apresentando uma ideação suicida. Porque às vezes uma fala dessa, às vezes acontece. Às vezes num momento de raiva, uma vontade de sumir e tudo mais. Mas é preciso se atentar a outros sinais também, que são esses aqui. Se essa fala da pessoa, ou esses comportamentos da pessoa, vem acompanhado de muita desesperança. Não tem perspectiva de que as coisas vão dar certo, a visão de que tudo vai dar errado, não consegue ver uma saída para os seus problemas. Se essa pessoa está apresentando um desespero, vou dar um exemplo para vocês entenderem esse desespero. Vejam, todo mundo quando perde um ente querido sofre muito, se entristece. E para conseguir elaborar esse luto, a gente precisa passar pela tristeza. Agora, é diferente quando alguém diante de uma perda se desespera e quer abandonar a própria vida para se enterrar junto com o defunto. Então, estamos falando de algo que extrapola o que é considerado, vamos dizer assim, normal para aquela situação. Então, fique atento a sinal de desespero. Desamparo. O que é uma situação de desamparo? A pessoa sente que ela não tem ninguém em quem confiar, ninguém que ela possa contar, ninguém que ela possa falar das suas coisas, ninguém que ela possa pedir ajuda. Está totalmente desamparada. Então, tenta perceber se isso está acontecendo. E se a pessoa está dando sinais de depressão. Aqui eu quero fazer uma diferença bem importante, né? O que é tristeza e o que é depressão? A depressão é uma doença séria. E a própria Organização Mundial de Saúde diz que a partir já do ano de 2020, será uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Quantos de nós aqui ou já passamos por situação assim, ou já tivemos colegas que precisaram ficar afastados do trabalho para tratamento de problemas de saúde mental? Isso, infelizmente, é algo que vai se tornar mais comum ainda. Por isso que a gente precisa ampliar espaços de discussão como esse que a gente está tendo aqui. A tristeza, gente. Então, quando eu passo por uma perda, vamos imaginar que eu, sei lá, levei um fora, terminou o relacionamento, ou morreu alguém da minha família, alguém muito amado. Como que a gente como é que a gente consegue fazer esse processo de elaboração, que é o chamado luto? É passando pela tristeza.
sem passar pela tristeza, a gente não elabora o luto. Tá? A gente não faz a elaboração do luto. Então, quando a gente passa por uma perda, por um fracasso, é normal se sentir triste e a gente precisa passar por isso. Agora, quando a pessoa, depois de uma perda, por exemplo, ela, depois de 3 meses, 4 meses em média, ela continua se sentindo triste a maioria do tempo. E aí isso vem acompanhado de desânimo, choro contínuo, perda de apetite ou aumento exagerado do apetite, dificuldade de concentração, dor de cabeça frequente. Quem sabe estejamos falando aí de um caso de depressão. Tá? Quem sabe estejamos falando aí de um caso de depressão. Então, é diferente da tristeza. Então, se notar que a pessoa, além dessas questões que eu sinalizei, se a pessoa está, por exemplo, se cortando frequentemente, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas quando aparece alguém que está se cortando. Só que o comportamento autolesivo, ele não é só se cortar. Tem pessoas que se machucam, por exemplo, batendo a cabeça contra a parede, se golpeando, né, com instrumentos, ferramentas, pedaços de madeira, tanto faz. Então, existem essas outras formas de comportamento autolesivo. Então, se você notou que a pessoa está apresentando, né, esses sinais, ou a maioria desses sinais, você está diante de uma pessoa que está precisando de uma ajuda. Ou seja, fazendo a comparação com um acidente, você está diante de um caso que só você deixar a pessoa deitada no chão não vai resolver. Você vai precisar de uma ajuda especializada para atender. E aí é esse momento que você precisa se utilizar do vínculo que a pessoa estabelece com você, para você deixar claro para a pessoa que você está junto dela, que você vai fazer de tudo que for possível e que esteja ao teu alcance para ajudá-la, mas que ela está precisando de uma ajuda adequada, está precisando de uma ajuda especializada. E uma pessoa assim, ela precisa, com certeza, de atendimento psicológico e, na maioria dos casos, também atendimento psiquiátrico. Porque em muitos casos precisa também entrar com medicação. Então, precisa procurar os serviços de atendimento no município para que essa pessoa seja atendida o mais breve possível. Ah, mas eu tenho dificuldade para acessar esse serviço. Estou lá dentro do colégio? Fala com alguém da coordenação, fala com alguém da direção. Ah, mas eu estou lá no meu trabalho, eu não sei como é que eu procuro. Procura o mais rápido possível, na Unidade Básica de Saúde, o pessoal do NASF, para ter orientação onde que vai procurar o atendimento. Tá? E o mais rápido possível. Tá? O mais rápido possível. Porque só o profissional que vai conseguir fazer uma avaliação se essa pessoa está apresentando um baixo risco de suicídio, um risco moderado ou um alto risco de suicídio. O que já é identificado sobre fatores de proteção, né? Ou seja, o que ajuda a reduzir o número de suicídios? O que pode ser feito? E às vezes no município já é desenvolvido, basta fortalecer então essas ações. Então já foi identificado que pessoas, né, que têm um bom suporte familiar encontram aí um excelente fator de proteção. Porque a pessoa, diante de um sofrimento psíquico, ela acaba encontrando ali nesse suporte familiar pessoas que possam acolhê-la e não julgá-la pelo sofrimento que está apresentando e conseguir procurar ajuda o mais rápido possível. Outro fator que foi identificado já, que crenças religiosas, participação em grupos religiosos, grupos culturais ou étnicos, isso ajuda muito como fator de proteção. Né? Então, atividades que acabem estreitando os laços entre as pessoas, já é há muito tempo identificado como fator de proteção em relação ao suicídio. Laços sociais estabelecidos, como mencionei, né? Pessoas que mantêm vida social e lazer, ou seja, ela faz algo para se divertir, faz algo para desestressar. A vida não é só trabalho, a gente precisa cuidar também, né,
da nossa saúde mental através dessas atividades e adotar estilo de vida saudável, né, através de atividades promotoras de saúde, como esporte, sono adequado, dieta adequada. Então, cuidar da saúde mental não é só poder identificar se está apresentando alguma doença mental. É pensar na prevenção, atividades que eu tenho que fazer antes para que eu consiga cada vez mais aumentar a minha saúde, tanto física como a minha saúde mental também. E aí, eu quero passar aqui um vídeo para vocês que fala, eu diria assim, que de alguma forma resume um pouco essa conversa que nós tivemos aqui, né, para depois eu abrir para perguntas também, mas que fala, um vídeo super recente que fala então sobre isso que a gente estava conversando. Furacão silencioso, um redemoinho mental, uma tormenta diária, uma dor abissal. Eu te entendo e me coloco em seu lugar. Eu te vejo e posso te escutar. É difícil e pra quem não é, mas te garanto, é pior calar. Em silêncio você morre aos poucos, e morrer não é opção. O que se sente não escolhe quem afeta, e nem tem definição. Mas vem cá, fique sabendo que tudo pode mudar. Fala, pode se abrir, que tem gente pra te escutar. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Primeiro passo é encarar, olhar de frente e falar. ainda tem muita vida pra viver. Você não tá sozinho, vai rolar, você vai ver. Esse silêncio que consome pode acabar, é só você falar. Conta a sua história. Tudo que dói só dói até passar. Em média, 32 pessoas se matam por dia no Brasil. O silêncio contribui para aumentar essa estatística. Falar pode mudar tudo. É isso que nós precisamos, então, disseminar entre as pessoas. Nós temos que levar essa mensagem, que o falar, hoje, é uma das melhores formas de prevenção do suicídio. Você não precisa ser um psicólogo, ser um psiquiatra, para se colocar a ouvir o outro, já que nesse momento a pessoa está precisando muito mais a ouvir. Você perguntar para a pessoa se ela está pensando em tirar a própria vida, não vai empurrá-la no buraco. Vai funcionar como um fator de proteção. Mostrar para a pessoa que você está interessado na vida dela e que você pode fazer alguma coisa. Pelo menos se colocando ali para ouvi-la e ajudá-la a procurar uma ajuda especializada. É alguém que está precisando de tratamento. É alguém que ainda não encontrou qual é a via
adequada. Falando em via adequada, gente, para busca de ajuda, como já mencionei antes, né, as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento e o CVV. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma ONG que existe várias ações no mundo todo. E entre tantas ações que o CVV desenvolve pelo mundo, no Brasil ela desenvolve uma que é de atender a pessoa via telefone. Então, a pessoa ela pode ligar, por exemplo, aqui de Corbélia, no telefone 188, totalmente gratuito, 24 horas por dia, de segunda a segunda. Essa ligação cai numa central que vai identificar qual linha no Brasil está desocupada, e aí uma pessoa treinada, um voluntário treinado, qualificado e capacitado, vai atender essa pessoa em sofrimento para prestar esses primeiros socorros. Então, divulguem esse número, 188, tá? Divulguem esse número. Se você quiser fazer um teste, quando você sair aqui da palestra, ligar no telefone 188, pode ser que você ligue lá, e como no período da noite o número de ligações aumenta muito, pode ser que você ligue lá e você escute uma gravação dizendo assim, por exemplo, que você é o 90º na fila de espera. Não se preocupa. Como tem gente no Brasil inteiro atendendo o telefone, para sair do 90º, para ser o próximo para atendimento, é questão aqui de poucos minutos, né? Se fosse para tentar cancelar o cartão, uma linha de telefone, a gente ia ficar 1 ano na fila de espera. Ali não, o atendimento é super rápido, né? Inclusive o CVV identificou que manter essa gravação fazia com que as pessoas desistissem menos da espera pelo atendimento do que se não tivesse nenhuma gravação, tá? Já finalizando a minha fala, eu quero aproveitar para estender um convite aqui para vocês. Tem professores aqui? Quem são os professores? Levanta a mão só para eu identificar. Legal. Quero estender um convite para os professores e demais profissionais também. Nós vamos ter em Cascavel, no próximo sábado agora, um curso sobre comportamento autolesivo, tá? Esse curso ele vai ter um enfoque clínico, mas também institucional, tá? Por que eu pedi dentro dos professores? Vocês sabem muito bem lá na prática do dia a dia. Às vezes começa um caso de automutilação dentro da sala de aula, a hora que você vê tem 10, 15. E precisa um manejo específico para isso. E esse curso vem para trazer suporte para nós, para lidar com essas situações. Como manejar da melhor forma e nós termos uma instituição que funciona como fator de proteção para a pessoa. Nós já estamos no 3º lote já do curso, né, porque já passamos do dia 15, mas aqui para Corbélia a gente consegue segurar ainda o valor do 1º lote, que a gente consegue parcelar, né, para quem tiver interesse em fazer esse curso. Quem vem dar esse curso para nós lá em Cascavel é a doutora Giovana. A doutora Giovana, ela é hoje uma das grandes suicidólogas no Brasil. O Canadá é o país que mais estuda sobre o comportamento autolesivo. E ela fez formação no Canadá sobre o manejo, né, e a intervenção em relação a comportamento autolesivo. Então ela vem para Cascavel, ela é de Maringá, né, e vem para Cascavel para trazer para nós esse conhecimento para a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas. E deixo aqui também o meu contato, né, o meu e-mail, o meu telefone, né, que é o meu WhatsApp, também é o mesmo contato do meu consultório. E deixo ele aberto para que quem quiser tirar dúvidas, né, palestras, né, em alguns casos também atendimento, eu faço atendimento para adultos e para adolescentes. Mas quem quiser tirar dúvidas também, tá? Então estou aberto a isso, né? Vamos dizer assim, o nosso laço não se fecha aqui, né? Então quem quiser, frequentemente, né, estou conversando com pessoas que às vezes estão passando, né, por situações no dia a dia, né, e uma conversa para poder orientar qual seria naquele momento, qual a atitude mais adequada. A gente está sempre disposto a ajudar. Então gostaria de mais uma vez, né, agradecer a parceria, né, com todos os envolvidos
por essa ação aqui no município, né, por todos os envolvidos pela organização, todos que estiveram envolvidos diretamente ou indiretamente, né, agradecer por essa, né, por essa parceria e parabenizá-los, né, por essa ação, né. Minha torcida é para que, né, consigam desenvolver mais ações durante o ano todo. A gente precisa, né, aumentar essas ações, a gente precisa cada vez mais trabalhar de forma mais, né, incisiva em relação às questões que dizem respeito à saúde mental, porque por isso que eu faço questão de trazer os números no início da minha fala, para vocês notarem o quanto a gente precisa fazer algo o mais rápido possível. Né? É como se a gente estivesse numa situação que está vindo um tsunami na nossa direção e a gente não pode ficar parado olhando para esse tsunami e esperar bater na nossa cabeça. Né? A gente tem que fazer algo o quanto antes. Então, parabéns para vocês por, né, terem vindo para cá e torço para que vocês possam compartilhar também essas informações que vocês tiveram aqui e que também possam, né, em caso de dúvida, procurar os profissionais do município para poder esclarecer, tirar dúvida e necessitando de atendimento ou para você ou para algum familiar, não deixe de procurar. Né? Então, os profissionais têm se capacitado para conseguir fazer um atendimento, né, o mais adequado possível, então não deixe de procurar. Você não está sozinho, existem mais pessoas passando pela situação. E é algo que às vezes pode acontecer. Da mesma forma que eu posso quebrar uma perna, né, ter uma pneumonia, a gente pode desenvolver um problema de saúde mental. Não é um bicho de 7 cabeças. Só que a gente precisa procurar ajuda quando está passando por uma situação assim. Tá bom, gente? Obrigado e fico à disposição de vocês aí para o que for do meu alcance. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, temos 5 minutinhos aí no nosso tempo. Eu gostaria de chamar o Fabiano do NASF. Ele vai compartilhar com a gente, antes da gente terminar, alguns dados sobre o nosso município. Tá? Não saiam, continuem aqui ainda, porque são dados agora do município, dos casos que tem atendido. Então, Fabiano, você tem 2 minutos para você compartilhar um pouquinho sobre os dados e a gente dá um encerramento. Boa noite a todos, então. Eu faço, então, o trabalho da coordenação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF. Tá? Só para todo mundo entender, então, o NASF ele é uma equipe com vários profissionais de diferentes profissões ali, e que também trabalha muito no apoio da atenção básica. E dentro desse apoio da atenção básica, então, envolve também o manejo dos pacientes em saúde mental. O Lucas aqui pediu para mim trazer alguns dados em relação a essa situação, né, de tentativas de suicídio, antes chamado de automutilação, agora autolesão. Né? Só para vocês terem uma ideia, então, no ano de 2018, a gente teve 2 casos de suicídio. Né? Já agora, no ano de 2019, a gente já tem 4 casos de suicídio. Então, a gente já percebe que há uma crescente em relação a isso. Em 2018, 7% da população tentou suicídio, fez a tentativa de suicídio. Já esse ano, ainda nem terminou o ano ainda, né? 6,8% da população já fez essa tentativa. Então, assim, são números bastante alarmantes, né? Então, assim, a gente queria esclarecer aqui para a população que, se tiver algum familiar ou a própria pessoa está passando por uma situação de dificuldade relacionada à saúde mental, nós temos uma equipe capacitada, treinada e preparada para estar acolhendo essas situações. A gente orienta sempre a população procurar as unidades básicas de saúde. Já esses últimos tempos, né, com esses dados bastante alarmantes, a gente está procurando capacitar nossas equipes. Esse curso que o Cristiano mencionou, a nossa equipe vai estar participando também. A gente já está organizando novas capacitações relacionadas a esse tipo de situação. Então, a gente orienta, então, a população a sempre que precisar, né, procurar a unidade básica de saúde que tem uma equipe treinada, capacitada e se aprimorando cada vez mais a estar manejando esse tipo de situação. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Pessoal, eu sei que talvez vocês tenham dúvidas e perguntas.
eu vou abrir para duas perguntas. Duas perguntas, aquelas sim que você talvez tenha na ponta da língua e você não pode sair sem fazer essa pergunta. Se você tiver alguma pergunta, levante a mão. Ninguém tem pergunta? Não? Não? O pessoal está com vergonha? Pessoal, eu gostaria de, já que ninguém tem pergunta, né, claro que depois o Cristiano, se você quiser vir conversar com ele pessoalmente, vocês viram que nos bancos nós deixamos uns papeizinhos para vocês, tá? Esse papelzinho, o intuito dele é de prestar um auxílio para vocês. Se às vezes você passa, ou tem alguém que passa por algum caso, tanto do assunto da palestra passada, que foi sobre drogas, quanto do assunto de hoje, do suicídio, da depressão, e você quer conversar com alguém, quer buscar ajuda, procurar alguém que te auxilie, deixa o seu nome nesse papelzinho. Ali do lado na saída, ao lado esquerdo, tem uma caixinha, você coloca ali. Ah, não tenho caneta. Ali do lado da caixinha tem caneta, você preenche, coloca o seu papelzinho. Às vezes não é você, é um familiar seu, e você quer uma orientação para você ajudar o seu familiar. Deixa o papelzinho também que a gente vai estar entrando em contato. E para finalizar, pessoal, eu gostaria de deixar o seguinte, talvez um apelo que fica para nós essa noite, é que para você que passa por esse caso de depressão, ou saiba de alguém que passa por esse caso, que você entenda que essa ação de hoje, e as que têm acontecido na nossa cidade, para que fique para você que nós estamos com as mãos estendidas para você, e o nosso objetivo é que você encontre forças através dessas ações, para você nos alcançar e você alcançar ajuda também. Então a minha expectativa e o meu apelo para você é: encontre forças e venha até nós, venha até o NASF, venha até a equipe pedagógica da sua escola e procure ajuda. Nós estamos disponibilizando para vocês auxílios e mecanismos para você superar esses desafios. E a nossa expectativa sempre é que a gente possa juntos superar esses desafios que, como foi dito aqui, são problemas de saúde que nós temos vivenciado. E uma última palavra que eu deixo para vocês, não só como cidadão, não só como pessoa civil, mas como pastor também, a gente escuta muito na nossa cidade as pessoas dizendo assim, a depressão e suicídio é falta de Deus no coração. Pessoal, não é falta de Deus no coração, né? É um problema, é uma doença. Então, fique tranquilo com relação a isso. E talvez algo para confortar o seu coração. As pessoas, criou-se dentro da igreja um seguinte pensamento, de que a pessoa que se suicidou, ela está automaticamente condenada. Esse pensamento vem de uma ideia medieval, onde a igreja ela vendia a tal das indulgências, né? E hoje a gente vê que não está muito diferente, tem algumas coisas assim também. Pessoal, com essa prática, gerou-se um grande problema. As pessoas, a população daquela época, vivia numa desgraça que só. Né? Mais de 90% da população analfabeta, as pessoas basicamente trabalhavam para sobreviver. E aí quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, com uma moeda você vai comprar a sua salvação, e se você morrer hoje, você vai para o paraíso. O que aconteceu? As pessoas começaram a se matar. E aí a igreja, numa tentativa de frear o suicídio que elas fizeram, se você se matar, você vai para o inferno. Eu digo isso para você o seguinte, talvez você tenha um caso na sua família, onde a pessoa pensa o seguinte, ou sofre com esse pensamento, nossa, o meu amigo, o meu familiar, o meu filho, a minha mãe, meu pai se matou e hoje está condenado ao inferno. Né? Isso não tem fundamento nenhum. Então, para você encontrar também o conforto para você, a depressão e o suicídio não é um problema religioso, é um problema de saúde. Busquem ajuda, tá? Busquem o NASF, busquem o auxílio da família, busquem o auxílio da coordenação. As pessoas estão de braços abertos para ajudar. Beleza, pessoal? Agradecemos, então, essa segunda palestra do Criando Filhos Incríveis em Tempos Difíceis. Nós damos uma pausa, tá? De uns 15 dias. E no dia 17 de outubro, aqui neste mesmo local, no mesmo horário às 19h30, nós vamos falar sobre o nosso terceiro assunto, que é bullying.
também muito importante, principalmente para os jovens e adolescentes. Beleza? Vamos contar também com a participação da palestrante Nagliane, que é psicóloga também, que mora aqui na nossa região, vai estar debatendo um pouquinho sobre esse assunto. Beleza? Obrigado pela presença de todos. Espero que tenha sido satisfatório para todos. Obrigado, gente. Uma boa noite.